Muito bem, amigos. Estamos retornando aí aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, falando a respeito do ministério do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo recebeu dízimo das igrejas, ou se ele também pagou o dízimo em algum local, em alguma igreja. Tá certo? Bom, a Bíblia diz que ele guardou o sábado. A Bíblia menciona no livro de Atos todinho que ele guardou o sábado dos 10 mandamentos por onde ele passou. Agora, devolver o dízimo ou receber, isto eu não vi nas Escrituras, tá certo? Se você encontrou, então, por favor, você tem que mostrar para o mundo, porque eu não encontro. Aqui está a Bíblia, a Palavra de Deus, eu tenho examinado ela e não tenho achado não, tá? Então, este viver do Evangelho, meu amigo, ele tomou uma conotação muito diferente. Por quê? Porque o apóstolo Paulo precisava de abrigo, precisava de alimento e precisava também de vestimenta, né? Ele precisava de ajuda, porque o ofício dele era pregar o Evangelho. E quando não estava fazendo isso, ele fabricava tenda, né? Ele fabricava tenda porque ele não recebia dízimo. Lembre-se que eu disse que tem pastores que têm duas atividades, mas recebem o dízimo, e ele não recebia dízimo. Então era obrigado ele fabricar a tenda, o ofício dele, para ele não depender de ninguém. Ele não queria depender de ninguém. Então aqui, este viver do Evangelho, hoje se tornou aí, meu amigo, uma coisa muito diferente do que era lá no santuário de Moisés, que o dízimo era devolvido para o sustento dos levitas, né? Que tinha incumbência de armar o santuário, de erguer o santuário onde chegasse, acender as luzes, fazer a limpeza do santuário, fazer o serviço de cântico do santuário, né? Fazer ali o sacerdote, fazer a matança dos animais para o sacrifício. Então tudo aquilo ali era a incumbência dos levitas e dos sacerdotes, tá certo? Mas hoje o que a gente realmente vê é uma coisa terrível. Eu conheci uma pessoa que ele tinha uma casa e ele vendeu a sua propriedade para fazer uma faculdade de teologia para ser um pastor. Porque teria aí o sustento garantido, não é verdade? Por resto da sua vida, para ele e para a sua família. Ou seja, era um emprego infalível, né? Então, você vê que as pessoas hoje estão assim, certo? Então, eu quero dizer para você aqui que a palavra de Deus, continuando na leitura, ela tem que falar para nós, tá certo? Então, aqui o verso 15 está dizendo o seguinte: mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Você está vendo? Ele está dizendo aqui que para não amarrar a boca do boi enquanto ele debulha, está escrito na lei de Moisés, e ele está dizendo aqui que ninguém será um soldado por suas próprias custas, ninguém militará às suas próprias custas, né? Ninguém vai sair dizendo que é um soldado se não for remunerado, não é verdade? E ele diz aqui que quem prega o Evangelho, que se ocupa unicamente com o Evangelho e com o rebanho de Deus, cuidando, pastoreando verdadeiramente, ele deve ter as suas necessidades supridas. Mas ele não fala que é com dízimo. Ele não menciona que é com dízimo. Qualquer pessoa em uma igreja pode juntar-se uns com os outros e atender a necessidade de uma pessoa que prega o Evangelho, que sustenta o Evangelho ali também. Mas ele não está mencionando aqui que é com dízimo. Mas hoje virou que o dízimo virou salário. É essa questão que hoje está dentro das religiões. E alegam que devolver o dízimo é prova de fidelidade para com Deus. Quem não devolve o dízimo não está sendo fiel. Mas não é isso que a Bíblia me mostra. Tá certo? Começou uma chuvinha boa aqui nesse setor. Então aqui, meu amigo, ele está dizendo aqui,
Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isto por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Verso 16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Ele está dizendo aqui que se ele prega de graça espontaneamente, ele vai ter uma grande recompensa. Mas se ele recebe salário para poder pregar aquilo, ele tem a obrigação, a incumbência. Ele está dizendo aqui, ó, qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente. Que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente. Não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Olha o que ele diz aqui no verso 18, verso 19. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar a maior parte, o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, lancei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Lembre-se, essa lei que ele está se referindo aqui é a lei de cerimônias. A lei que era foi escrita por Moisés no livro. E ela não foi colocada dentro da Arca da Aliança, mas ao lado da Arca da Aliança. Ela foi escrita num livro, significando que ela tinha um período de vigência. Depois ela deixaria de ser cumprida, como ela foi cravada na cruz do Calvário. Lá em Colossenses 2,14 e Efésios 2,15. Ela foi cravada na cruz, quando Jesus foi crucificado. Essa lei de cerimônias, certo? E muitas coisas que tinha nessa lei também foram cravadas na cruz, foram encerradas. Então aqui no verso 21, está dizendo aqui, ó. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Mas com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para se de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele, do Evangelho. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros,
eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, meu amigo, você percebe aqui que o apóstolo Paulo, ele fala aqui do direito que ele tinha de ser sustentado pelas igrejas, de ter o abrigo, de ter a roupa, a vestimenta, de ter o alimento, né? Mesmo porque lá no Velho Testamento o dízimo era devolvido lá na lei de cerimônias, lá na Velha Aliança, era devolvido lá, era alimentos para sustentar a tribo de Levi, tá certo? Depois é que, como eu mostrei nos vídeos anteriores, foi devolvendo aqueles tabletes de prata e depois virou dinheiro. Hoje, virou aí a questão do dinheiro. Mas então eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo, a Bíblia não me mostra aonde ele devolveu o dízimo, e também a Bíblia não me mostra ele recebendo o dízimo, tá certo? Ele alega os seus direitos, porque quem prega o Evangelho, viver do Evangelho, é ter as suas necessidades, que o ser humano tem, correspondidas. E você percebe que muitas igrejas da Macedônia também passou para ajudar ele com oferta, né? Deixando ali alguma coisa para que ele pudesse se sobreviver. E quando isso não acontecia, ele fabricava tendas, né? Ele, Áquila e Príscila, que tinham o mesmo ofício de fabricar tendas, e eles viviam assim, né? Eles não tinham salário fixo. Se você pegar o livro de João, no capítulo 10, ali você vai ver falando ali daqueles que recebem salário para pregar o Evangelho. Eu quero que você acompanhe comigo, meu amigo, porque o que eu estou fazendo aqui, eu não estou aqui contra ninguém e nem contra nenhuma religião que seja. Eu estou aqui apenas pregando o que me mostra a Bíblia, certo? Isso aqui é o que me mostra a Bíblia. João capítulo 10, olha o que diz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você, quando ele fala aqui, ó. Verso 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verso 12. O assalariado, aqui ele menciona aqui, o assalariado não é o pastor. Está dizendo aqui a Bíblia. O assalariado não é o pastor. Certo? A quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, o assalariado abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. O que você entende disso aqui, meu amigo? Quem é este assalariado e quem é este lobo? Quem é este lobo que entrou no meio do rebanho e dispersou todo o rebanho, atacou o rebanho? Você sabe, isso aqui é uma palavra profética. Por quê? Porque que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? De que adianta? Você tem tudo aqui na terra. E quando você morrer, você não se salva. De que adianta? Ou Jesus Cristo aparecer e você ser eliminado. De que adianta? Pois é. Então, você percebe que a profecia mostra, Apocalipse capítulo 12, verso 3, ali diz que o dragão desceu do céu, com 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 13, 1, ali diz que uma besta que sai do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Você percebe aí que o dragão é Satanás. Apocalipse 12, verso 9. Está dizendo que o dragão é Satanás. Ele desceu com 7 cabeças e 10 chifres. Cabeças em Apocalipse 17, verso 15 a 9. 9 a 15 está falando que significa reis e reis do passado, vocês sabem. E hoje
Hoje é Papa. Certo? 7 cabeças, 7 papas. 7 é o número totalitário, escolhido por Deus. Ele abrange um todo. Então, não são só 7, são a totalidade dos papas. Presta atenção. Então, Apocalipse 13:1 está falando de uma mulher que sai do mar. Mar, Apocalipse 17, verso 15. Mar é água, água são povos, multidões e línguas. Então, um poder que se levantou do meio dos povos. Uma mulher, uma igreja. Mulher na profecia é igreja. Uma igreja que se levantou do meio dos povos. Ok? Este é um sistema. Então, quando está falando no lobo, você tem que perceber que Satanás, ele escolheu na Terra aqui um sistema, certo? E este sistema tem um cabeça, e este cabeça é denominado aqui, certo? Mostrando que atingiu o rebanho. Por quê? Porque as pessoas estão dentro das religiões, elas estão jurando de pé junto, que estão servindo a Deus, que estão adorando a Deus. Mas a Bíblia me mostra na profecia que não estão adorando a Deus. Por causa do batismo e da doutrina que estão assimilando e estão ensinando. E as pessoas não querem nem saber. Quando você chega para mostrar, elas saem fora, não querem nem ouvir. Estão dentro disso aí. Então o rebanho foi atacado. E diante do rebanho tem quem? Aqueles que recebem salário. Aqueles que recebem salário ficaram de boca fechada. Por quê? Porque esse cabeça do sistema, ele é superior a todos eles. Então, eles veem o rebanho sendo atacado, mas não falam uma palavra. Fica tudo calado. E aí, nesse caso, o lobo ataca o rebanho para a perdição. Então, meu amigo, você tem que abrir o teu olho, porque a palavra de Deus está mostrando. Você diz, eu fui batizado, eu estou servindo a Deus, mas a Bíblia me mostra. Assiste os vídeos e acompanhe. Você não está servindo a Deus, você está servindo um homem na terra. Está adorando um homem no lugar de Cristo e está adorando mais do que o Pai, lá em Apocalipse capítulo 4, olha lá para você ver, e mais do que o Filho, Apocalipse capítulo 5, olha lá para você ver, os 2 capítulos de Apocalipse, mostrando como que deve ser a adoração na terra. E 1 João 1, verso 3 está dizendo que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Mas você está dentro de uma religião tendo comunhão com outras coisas mais. Certo? João 14, verso 1 está dizendo, Jesus Cristo dizendo lá. João está dizendo o seguinte, creio em Deus, creio também em mim. Jesus falou essas palavras. João disse que Jesus falou essas palavras. Por que ele não mandou você crer mais em alguém? Você já caiu a sua ficha? Você já percebeu aí? Só que este assunto é um assunto que entrou furtivamente e o povo não percebe. Porque o povo lê muito pouco a Bíblia e não pede a Deus a sabedoria dos céus para entender as profecias. O povo quer entender pelo dito dos homens. E Deus não revela para o povo, porque o povo quer as informações dos homens. Enquanto estiver querendo as informações dos pastores, dos homens, Deus não revela. Agora, quando você largar isso e depender de Deus, meu amigo, Deus vai revelar para você a verdade. Tá certo? Então, você presta atenção, que estão cobrando salário para pregar o evangelho, e salário altíssimo, certo? Mas o rebanho foi atacado. Enquanto os homens da terra dormiram, veio, a Bíblia fala lá na parábola que veio quem? Veio o inimigo de Deus e sameou o joio. Ou seja, sameou a mentira no meio da verdade. Sameou as tradições, os dogmas, os ensinamentos errôneos no meio da verdade. E o povo estão vivendo, edificando a sua vida nisso aí. Então você deve abrir seu olho, porque salvação é uma coisa muito séria. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, meu amigo. Que Deus ajude você a entender a Bíblia. Em nome de Jesus, amém.